Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares deputados e as senhoras deputadas aqui presentes, assim como servidores e servidoras desta casa, quem nos acompanha pela TV e pela rádio da Assembleia, especialmente os visitantes que estão aqui hoje também divulgando a campanha Novembro Azul aqui no Poder Legislativo. Parabenizar a todos pelo movimento. Eu quero voltar a falar na tarde de hoje de um assunto que tem sido pauta de nossa parte nessa tribuna há algum tempo. Na verdade, há alguns anos, 2 ou 3 anos atrás, citava a situação da Escola de Educação Básica João Gonçalves Pinheiro, localizada no Rio Tavares. Um grupo de professores, naquele então, me convidaram para ir visitar a escola. E eu estive lá na escola e fiquei assustado com o que vi. E até já disse aqui nessa tribuna posteriormente, e mais recentemente, que já vi muitos presídios, senhores e senhoras, em situação de salubridade bem melhor do que era a situação da escola João Gonçalves Pinheiro, no Rio Tavares. Simplesmente absurdo, amontoados de mesas e cadeiras nos corredores, mato desde o portão de entrada, propício inclusive para criar inseto e até outros bichos peçonhentos, uma quadra de esporte de cimento, mal pintado, bastante velha já, sem um alambrado de proteção, e ao lado dela uma fossa antiga, aberta, né, ainda com pedaços de concreto, com pontas de ferro para cima, ao lado da quadra de esporte, no Colégio João Gonçalves Pinheiro, no Rio Tavares. Já falei algumas vezes aqui que, inclusive, eu não conseguiria ser nem pai de estudantes, de alunos daquela escola, e nem mesmo professor daquela escola. Que alguma atitude, com certeza, se teria que tomar, e tomaria se estivesse naquela situação. Pois essa situação se prolongou até este ano de 2014, da graça do Senhor. O governo estava fazendo uma outra escola no sul da ilha, que agora já está inaugurada, a Escola Vereador Oscar Manuel Conceição, e abandonou a Escola João Gonçalves Pinheiro. E abandonou a comunidade escolar no seu conjunto, nessa situação absurda, por 3 ou 4 anos consecutivos. No começo desse ano, deputada Ana Paula, aliás, já no final do ano passado, houve manifestação dos pais, de professores, de estudantes, trabalhando na perspectiva de que o ano de 2014 letivo nem recomeçasse na escola antiga, na escola velha. Mas chegou março e o governo mandou todo mundo ir para aquela escola. E as manifestações começaram, inclusive a comunidade escolar, e aí não estamos falando só dos professores, dos servidores, ou principalmente não estamos falando deles, sim dos pais e das mães, da meninada que estudava lá, das crianças e adolescentes que estudavam lá, resolveram que os filhos não iriam mais para a escola. E resolveram em assembleia, não foi uma atitude isolada de um aqui e outro acolá. Resolveram em assembleia que os filhos não iam mais para a escola. E olha o que o governo fez. Passou a perseguir os professores que apoiaram este movimento. De forma que todos os ACTs foram afastados e outros efetivos também. E inclusive houve a exoneração, agora confirmada nos últimos meses, de um professor, Eduardo Perondi, que estava em estágio probatório e, portanto, foi expulso pela Secretaria de Estado da Educação da condição de professor. E qual o motivo? Ele se solidarizou com as crianças, com os adolescentes e com os pais e as mães delas, que não achavam razoável, inclusive por questão de segurança, que aquelas crianças e adolescentes continuassem estudando naquela escola, naquelas condições que estava a Escola João Gonçalves Pinheiro. É absurda a situação, porque
o governo do Estado. E olha, nós tomamos há 3, eu não sei, nem sei, se foi há 3 ou 4 anos, a iniciativa de encaminhar documento a alguns órgãos de poder aqui no Estado, buscando uma providência, e não houve. Por parte de nenhum deles houve qualquer providência, provavelmente mediante o argumento do governo de que estava fazendo uma escola nova, que demorou 4 anos para terminar, e enquanto isso permaneceram naquela situação. Parece evidente que o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Educação, e o governo do Estado deveria responder, inclusive com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, pela situação a que submeteu crianças e adolescentes na escola João Gonçalves Pinheiro. Curiosamente, o governo usa do seu poder de Estado para reprimir, inclusive com a expulsão da condição de professor, aqueles professores que se solidarizam com a comunidade escolar, com os pais, com as crianças, com os adolescentes, com a situação. Pois, do meu ponto de vista, aqueles professores e professoras mereciam um troféu à parte. Porque existe exemplo melhor da parte de um mestre do que ele se colocar ao lado e na situação em que vive o seu aluno. Mas o governo não, o governo quer que todo mundo aceite o argumento, a desculpa oficial, e que permaneça calado, se sujeitando às condições estabelecidas. Tem aqui a nota que é construída pelo movimento de professores, o movimento estadual, o movimento Sinte pela Base, inclusive por ter já me adiantado nesse diálogo, não vou ter tempo suficiente para ler o conjunto da nota, e que é preciso, evidentemente, que as entidades representativas do magistério, dos professores, especialmente o Sinte, se manifestem a esse respeito. Tem se manifestado, mas é preciso que faça um movimento com a energia necessária para repudiar a expulsão, a exclusão de um professor, porque ele se colocou ao lado dos seus alunos, junto com os pais e as mães desses alunos, e contra uma situação estrutural inaceitável para a educação catarinense. Argumentou-se bastante na última eleição, inclusive por 2 candidatos a governador, que a educação em Santa Catarina era a 8ª maravilha. Eu trouxe aqui fotos da escola João Gonçalves Pinheiro e das condições a que estavam submetidas as crianças e os adolescentes naquela escola. E esse fato aqui confirma o fato de que a educação em Santa Catarina tem sido tratada com desleixo. Tem sido tratada como mais uma coisa, como mais um gasto. E aqueles professores e professoras que se colocam ao lado dos seus estudantes, ao lado dos pais e mães que querem educação de qualidade e que querem que o filho e a filha tenham segurança, pelo menos segurança, na escola. Quando o governo resolve expulsar dos quadros do magistério estadual um professor por ter se solidarizado a esta situação, em repúdio ao desleixo que existe na educação, em diversas escolas, e não é uma questão específica de uma das escolas do Estado, não, e nós tivemos aqui, inclusive, deputados governistas, trazendo situação calamitosa de escolas públicas do Estado de Santa Catarina, aqui para essa tribuna, nos últimos 4 anos. Nós queremos aqui, de mais uma vez, externar o nosso repúdio à expulsão do professor Eduardo Perondi, da sua condição de educador do Estado de Santa Catarina, por uma razão absurda e ignóbil, porque ele se solidarizou com seus estudantes, com os pais e com as mães dos seus